Assassinato, conversão forçada, expulsão. Ser judia na Europa cristã durante a Idade Média era aterrorizante. Diante dessa brutalidade, dezenas de milhares de judias fugiram da Europa nos séculos XIV e XV e encontraram um novo lar que oferecia segurança e oportunidades: o Império Otomano. Mas, ao longo dos séculos seguintes, à medida que os impérios europeus se espalhavam pelo mundo e o poder otomano desmoronava, o refúgio seguro das judias começou a ruir, com consequências mortais. No século VII, exércitos islâmicos começaram a conquistar terras no Oriente Médio, norte da África e sul da Europa. Com a expansão do califado, líderes muçulmanos debatiam o destino dos não-muçulmanos que recusavam a conversão em seus territórios. Eles acabaram decidindo pelo Pacto de Umar, que declarava judeus, cristãos e zoroastristas como dhimis, ou seja, pessoas do pacto. Esse status permitia aos judeus uma autonomia e proteção significativas, mas exigia um imposto especial chamado jizya e estabelecia regras que tornavam judeus e outros dhimis cidadãos de segunda classe. Mesmo em épocas de prosperidade, essas regras eram flexibilizadas, mas mantinham os judeus como cidadãos de segunda classe no mundo muçulmano. Apesar dos desafios do status de dhimmi, tais restrições eram preferíveis aos massacres e conversões forçadas que os judeus enfrentavam na Europa. Os judeus askenazes encontraram segurança com os otomanos após as expulsões em massa da Hungria e da França no século XIV, seguidos por uma onda de judeus sefarditas da Espanha e de Portugal, fugindo da Inquisição no século XV. Imigrantes judeus europeus se misturaram com os judeus romaniotas do antigo Império Bizantino e com os judeus mizrahis do Oriente Médio e Norte da África, que já viviam sob controle otomano. O sultão zombou dos espanhóis por expulsarem a comunidade, dizendo que o rei empobreceu seu próprio país e enriqueceu o meu. Eles trouxeram habilidades atuando como tradutores e diplomatas. Os judeus otomanos criaram grandes redes de comércio internacional e alguns enriqueceram com o comércio da Rota da Seda. Os judeus trouxeram habilidades em medicina e finanças, tornando-se banqueiros, médicos e conselheiros políticos. Uma judia italiana foi médica pessoal do sultão Mehmed, o Conquistador. Muitos judeus colaboravam com muçulmanos, enquanto outros criaram comunidades semi-independentes. Após os otomanos conquistarem a Palestina em 1516, derrotando o sultanato mameluco do Egito, brilhantes místicos cabalistas como o Rabino Isaac Luria e o Rabino Haim Vital fizeram de Safed, a cidade sagrada, o seu lar. Assim como o Rabino Yosef Karo, o autor visionário do Shulchan Arush. Enquanto isso, um influxo de imigração sefardita para a cidade de Salônica, na Grécia sob domínio otomano, transformou-a na única cidade do mundo com maioria judaica naquela época. Na verdade, em meados do século XVI, quase metade de todos os judeus vivia no Império Otomano. Judeus e muçulmanos no Império Otomano prosperaram juntos durante os séculos XV e XVI, mas os tempos relativamente bons não poderiam durar para sempre. Desde 1699, conquistas austríacas e russas enfraqueceram o controle otomano, enquanto impérios coloniais da Europa Ocidental abriram novas rotas marítimas para a América e Leste Asiático, ameaçando a primazia da Rota da Seda. Essas mudanças levaram muitas comunidades judaicas à pobreza, eliminando boa parte da riqueza acumulada em anos mais prósperos. Enquanto os judeus otomanos viam seu lar e sustento sob ameaça, os judeus na Europa prosperavam. A riqueza e os avanços médicos permitiram que a população judaica da Europa quase triplicasse de 1800 a 1880, enquanto a população judaica otomana estagnou. Com a queda do império, muçulmanos passaram a hostilizar não-muçulmanos, enquanto líderes locais incentivavam o ressentimento para esconder suas falhas. Em 1840, em Damasco, um monge cristão e seu servo muçulmano desapareceram. Embora ainda fosse parte do Império Otomano, Damasco estava sob controle egípcio temporário. O cônsul francês corrupto e antissemita em Damasco culpou os judeus, espalhando o conceito cristão de libelo de sangue. Ele prendeu um barbeiro judeu inocente e o entregou ao governador egípcio para ser torturado. O governador prendeu 7 dos judeus mais ricos da cidade e os torturou tão brutalmente que 2 morreram. A completa ausência de provas causou um alvoroço nos Estados Unidos e em toda a Europa, exceto na França. A liderança egípcia cedeu e libertou os prisioneiros sobreviventes pouco antes da reconquista otomana da Síria. O sultão tentou acalmar as tensões, declarando que o libelo de sangue era pura difamação. Ele foi ainda mais longe em 1856, quando aboliu o status de dhimmi e declarou os judeus súditos iguais perante a lei.
Apesar do progresso, judeus em todo o império ainda sofriam com pobreza e violência. A raiva demonstrada contra os judeus em Damasco se espalhou para outras cidades, incluindo Istambul, Jerusalém e Rhodes. Uma judia em Beirute disse: "Mal conseguimos sair de casa. Todos, grandes e pequenos, nos atacam e invadem nossas casas." Os otomanos enfrentaram dificuldades para controlar o império, gerando um vácuo de poder e incentivando a violência. Enquanto isso, a influência francesa incentivou conspirações antissemitas europeias. Uma dúzia de massacres em terras otomanas, ou anteriormente otomanas, matou centenas de judeus. Apesar de menor que os pogroms da Europa Oriental, essa violência mostrou que o Império Otomano já não era mais um refúgio seguro. A situação se deteriorou tanto que, em 1891, em reação a uma nova onda de imigrantes judeus, fugindo para o que era conhecido como a região da Palestina, a terra de Israel, os otomanos tomaram uma medida sem precedentes, proibindo a migração judaica para terras otomanas. A proibição não conteve o fluxo migratório, mas a mensagem era clara. A terra que salvou tantos judeus havia fechado suas portas. Em poucas décadas, o Império Otomano colapsou completamente. Ao longo da primeira metade do século XX, sua população judaica fugiu para Israel, América e França, em busca de segurança e prosperidade.